E aí, galera? Estamos prontos para mais um episódio. Iremos ler muito agora. Nossa, meu Deus do céu. Eu vou estar ficando louco. Cada dia que passa, eu estou ficando cada vez mais insano. Mas já estamos aqui para isso, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer. Já falei tudo que tinha que falar com o Lan. Falei tudo que tinha que falar com a Scylla. Falei tudo que tinha que falar com a Irabeth. Ah, não. Agradeço por salvar os cidadãos de Canábrios, embora nem todos mereçam salvação. Kayomade perdoe minhas palavras. Irabeth lança um olhar significativo para o Conde Anandai, que está sentado na mesa próxima. Não estou falando sério, claro. Apenas me surpreendo que boas, pessoas boas tendem a perecer, enquanto pessoas não tão boas tendem a ser incrivelmente duráveis. Mesmo assim, o Conde se ofereceu para ajudar, não pode ser tão ruim assim. Qual é o seu problema? Qual o problema com o Darion? Tem hit entre vocês dois? Ah, não, nada disso. Acho que ele odeia todos os paladinos igualmente, mas a verdadeira questão é de quem ele realmente gosta. Apenas seus parasitas, aposto. O Conde tem uma certa reputação em Mendev. Não é um indivíduo agradável, mas também não é conhecido por cometer crimes. O Conde desfruta de uma vida de lazer constante, cercado por um bando de bajuladores, sempre prontos para desfrutar de farmar a rainha a seu comando. Também gosta de acertar as contas pendentes. Houve um herói da primeira cruzada, Sir Lynt, um homem bom e honesto. Após o fim da sua gloriosa carreira como soldado, se tornou um sábio mentor para a nova geração. Entrou em conflito com o conde, não sei como, mas dando-lhe um sermão sobre o estilo de vida ocioso e a falta de propósito. Quando Sir Lyant morreu, o conde conseguiu comprar parte dos seus bens e ordenou que o elmo do cavaleiro fosse refeito em forma de um penico. Caralho. É claro, ele não manteve sua pequena piada em particular. A rainha ficou ofendida com isso, já que Sir Lyant era seu companheiro de armas mais leal. Eu estava lá, recebendo uma missão de Vossa Majestade, quando presenciei o exato momento que ela descobriu o destino do elmo. Não é muita coisa, mas pude ver a angústia da rainha, com a zombaria que estava sendo feita com seu leal amigo. E assim, é assim que o Conde é como pessoa. Quando se tem talento para a sobrevivência. Quanto ao seu talento para a sobrevivência, você conhece a história da Orla do Paraíso? Ele foi o último membro de sua família a escapar com vida quando os demônios desencadearam uma praga mágica na propriedade da família Arandai. Você pode me contar mais sobre os acontecimentos da Orla do Paraíso? Não sei todos os detalhes. Aconteceu há um tempo atrás. Aconteceu há muito tempo atrás. Quando ainda era uma mercenária e não tinha nada a ver com Canebras. Só sei que houve grandes festas em homenagem ao aniversário de Darian, convidando todos os seus parentes e alguns convidados ilustres. Todos morreram de uma doença misteriosa que alguém havia desencadeado na propriedade, incluindo seus servos, guardas e vários clérigos e paladinos. Mas o conde sobreviveu, por causa de suas habilidades de cura, suponho. Darian tem um talento extraordinariamente brilhante, mesmo que... Opa! Mesmo que a maneira como emprega suas habilidades deixe muito a desejar. Irabeth franze a testa. Por que ele estava tentando provocar a rainha? Quem sabe? Pode ser por algum assunto de família. O conde é seu primo, em segundo grau, e Vossa Majestade ou algo assim. Mas acho que ele só gosta de enfurecer as pessoas, especialmente cruzados e servos da Yomedei. Bom, obrigado por me contar tudo.
A 4. A Torre de Astrolde está livre de demônios. Ótimo, os locais de encontro dos demônios. Ótimo, os locais de encontro dos demônios precisam ser desmantelados um por um. Eles não serão capazes de nos atacar por enquanto. Opa, atacar por trás enquanto assumimos a guarnição cinzenta. Obrigado pelos seus serviços. Encontrei John Aldori, exatamente como você me pediu. Ah, sim. Fico feliz em tê-la. Em tê-la de volta. Precisamos de todos os guerreiros que conseguimos. Acho que pedir guerreiros sóbrios já é pedir demais. Que eu ainda te protejo. Hildur, você sabe alguma coisa sobre o elevador Finian Dismar? Deixa-me pensar. Dismar. Definitivamente já ouvi esse nome antes. Claro que sim, eu também sou um Pathfinder, eu não gosto do nome desbravador. Um Pathfinder. Então agora você governa essas terras, senhor Aureli? Aueri. Aueri. Quando partir da Folha do Mundo, ela acabará de... você... Cara, what the fuck? Recomeça o zero. Claro que sim, também sou um Pathfinder. Então agora você governa essas terras? E a senhora Aueri? Quando partir, ela tinha acabado de assumir o cargo. Hildur examina a arma falante e ri tristemente. Infelizmente, a Aueri morreu na Terceira Cruzada. Durante a Terceira Cruzada. Sim, agora me lembro. Finian Dismar desapareceu na Feira do Mundo no final da Segunda Cruzada. Seu nome há muito... Seu nome há muito tempo está na lista de caídos. Aqui estou, bem vivo. Marque as minhas palavras, que agora que eu voltei, em breve apresentarei um relatório detalhado de tudo o que me aconteceu. Ele está cheio de energia e alegria. Eu sabia que era um mal entendido, mas agora tudo voltou ao normal. Preciso escrever para minha família. Eles provavelmente também pensam que sou morto. Cara, você é uma espada. Rapaz, esse é um destino dos Pathfinders. Enfrentamos o desconhecido e às vezes somos derrotados. E, no... e nossas mentes sofrem por consequências. Boa sorte, fique de olho. Só confie nos seus amigos mais próximos. O inimigo é astuto e traiçoeiro. E mais, com quem eu devo conversar? Você não... Ah, vou ter que falar com você. Quando eu durmo fora dos muros do coração defensor, tenho pesadelos horríveis. Você poderia me ajudar? Então você sofre de exaustão? Vlad estuda seu rosto profundamente. Você sofre de exaustão. Mas fora isso, não há nenhum outro problema na sua saúde. Em qualquer outro lugar, sugiro repouso. Mas aqui, à beira da Feira do Mundo, estou ciente do que está acontecendo com você. Como sabe bem, a Feira do Mundo é uma fenda em Galarian e o Abismo. É uma fenda entre Galarian e o Abismo. E todo o mal que se alimenta do Abismo faz o oposto em nosso mundo. Alimenta-se de Galarian. Por isso que, mesmo que não vejamos demônios ao nosso redor, nosso verdadeiro inimigo é o Abismo, que nos cerca constantemente. Muitos dos soldados que lutam contra a Fenda do Mundo experimentam doenças semelhantes, pesadelos, insônias, que até mesmo insônia e até mesmo a perda de razão. Somos treinados para ajudá-la com essa aflição. Pela vontade de Abadar, consagrei um altar aqui. Vá, graças a graças do meu Deus permeia esse lugar, permeia o espaço ao redor dele, acalmando a alma e silenciando as dúvidas durante o descanso. Se você sente que seus nervos estão lhe causando problema, encontre um lugar sagrado como este, aproxime-se e deixe purificar-te de toda a corrupção do seu ser. Conte-me sobre o corrupcionalismo, como sabe, já vimos isso. Vamos falar com o Horgus. Horgus Porcus. Aqui está. Pegue isso. Aqui são 2.000 moedas de ouro. Pegue seu acampamento e segue seu pagamento. E lembre-se, Horgus Gwen é um homem de palavra. Você me ajudou a voltar para a superfície e eu lhe paguei devidamente por me escutar.
agora, juntos, agora, quanto à nossa futura cooperação. Argus te olha com uma franca desaprovação, cruzando os braços e batendo o pé no chão. Tenho um trabalho perfeito para mim como você. Naturalmente, recompensarei generosamente pelos seus serviços. O que você quer dizer com trabalho para alguém como eu? Para uma aventureira disposta a vender a alma por algo para beber e depois se deitar bêbada na sarjeta mais próxima. Ou você se acha especial? Talvez uma cavaleira errante com um coração nobre e sem uma única moeda. Argus avalia você criticamente e depois suspira e dá de ombros. Pelo que vejo, você é confiável e conseguiu me tirar das cavernas dos mestiços. Então, por que eu deveria me importar com o que faz com seu dinheiro assim que você recebe? Percepção passada. Argus parece ser do tipo de pessoa que acha que o mundo inteiro deve algo a ele. No entanto, você percebe um certo tom de histeria e sobre sua arrogância. É como se estivesse nervoso e tenso e tentasse esconder muito isso. Se de origem nobre não é desculpa para se comportar mal, no futuro pedirá que se abstesse de suas tais tentações. Qual o trabalho? Você terá. Sorry. Você será minha guardas-costas. Veja bem, tenho bons motivos para voltar à minha mansão aqui em Canabras. Ainda tenho que. Bem, não importa. Não era sua conta. Minha mansão é um prédio imponente, com um grande jardim na parte rica da cidade. Antes do ataque dos demônios, antes dos demônios, já havia todos os tipos de ladrões e vigaristas tentando entrar em uma forma ou de outra. Estremeço só de imaginar o estado que está lá dentro agora. Não tenho muita esperança de que meus guardas tenham conseguido defender a mansão durante o ataque. E espero que os servos tenham fugido quando viram os demônios. Somente Abadar sabe o que aconteceu lá desde então. E por isso que peço que me encontre em minha mansão e me proteja me proteja lá até que eu conclua meus negócios. Já pedi ajuda aos paladinos locais, mas eles não pretendem sair da taverna. Um bando de covardes e traidores. Isso é que eles são. Ah, por favor, leve Camila com você. Confio nela mais do que no resto do seu grupo junto. Afinal, ela é de origem nobre. Ser de nobre não é desculpa para dar o resto mal. Sério? Que audácia! Ninguém diz a Argus como lidar com a Pebble. De que tipo de recompensa estamos falando? 1000 moedas de ouro. Dobra a recompensa e farei isso. Depois de alguns momentos, a tensão silenciosa, o rosto dele relaxa. De acordo, combinado. Maravilha. Excelente. O rosto de Argus relaxa, suavizando com algumas marcas de estresse. Irei imediatamente para minha mansão e esperarei por você lá. Não se preocupe, conheço a cidade com a palma da minha mão, mas também não irei não demore muito, para que não diminua a recompensa. Eu tenho que falar com muitas pessoas. Eber! Vou guardar essas armas aqui. Concede bônus de CA contra mortos-vivos. Vou usar isso aqui por enquanto. Tem que ocupar eles ainda. Ember, minha linda. A elfa diante de você é uma jovem. Ainda uma adolescente pelos padrões do seu povo longevo. Um sorriso infantil e despreocupado se desenha em seu rosto. E seus olhos errantes permanecem
em você por um momento, antes de se afastarem novamente à distância. Cicatrizes terríveis cobrem seu corpo. E faltam alguns dedos. Caralho! Não sabia disso. Caralho, coitada. Nossa, dá pra ver aqui, ó. Tá faltando dedo na mão dela. Caralho! Um corvo ocupa. Um corvo ocupa um dos seus ombros, observando você inteligentemente com os olhos negros. Você tá sempre tão alegre. Como consegue manter a esperança quando está cercado de tanto horror? Ter esperança? Ela inclina a cabeça e continua sorrindo. Não, não. A esperança é uma mentira. O que devemos esperar? O que devemos esperar? Esse mundo não está na mão dos demônios. Os deuses não podem nos ajudar. Ou não querem. Ou eles esqueceram completamente de nós. As pessoas sabem que os demônios estão prestes a comê-las. Prestes a comê-los. Mas ainda assim disputam entre si. Lutam e roubam. Não há esperança. Somos apenas nós. Teremos que vencer sem esperança. Será difícil. Todo o abismo está contra nós. Só podemos vencer por um milagre. Peraí. Ahn, Sorry, guys. Vamos lá. Teremos que vencer sem esperança. Será difícil. Todo o abismo está contra nós. Mas só podemos vencer por um milagre. O que significa que teremos que fazer com que algo aconteça. Que outra opção temos? Faremos o milagre acontecer. E venceremos. Porque temos que vencer. A elfa sorri consigo mesmo. Conte-me sobre você. Bem, meu nome é Amber. Eu morava na cidade do Rio. E agora eu ando com você. Essa é a minha história. Ah, não vou ler isso não. Por que te chamam de Amber? Eu tive muitos nomes. Quando eu era pequena, mamãe e papai me chamavam de Pombinha, Grilo ou Gatinha. E fofinha. Papai me chamava de seu raio de sol. E quando minha mãe estava brava, ela me chamava por um nome longo, um nome de adulto. Não consigo me lembrar, por mais que eu tente. Mais tarde, quando me mudei para a cidade do Rio, as pessoas me chamavam de nomes estranhos, como brasa, tocha, fumaça. Não sei por quê. Diziam que meu cérebro era de pássaro, porque tem um corvo. Eles me chamavam de sete da sorte, por causa dos meus dedos. Cara, que filho da puta. Ela lhe mostra a mão. Falta o dedo médio, falta o dedo médio da mão direita, o anelar e o mindinho da mão esquerda. Coitada. Quero dizer, eles estão certos. Pera, esquerdo. Às vezes me chamavam de carne de espeto e diziam que eu era boba. Mas eu não ficava muito, não me sentia magoada. Quer dizer, eles estão certos, eu sou boba. Eles não queriam me machucar. Eu gosto de Amber. É uma boa palavra. As brasas são quentes. Por fora, cinzentas e frias como pedra. Mas, dentro são quentinhas. Você pode assoprá-las e começarão um incêndio para ajudar a sobreviver a uma noite fria. Isso é maravilhoso, não é? Eu gosto de Amber. De onde você é? De longe, do país das flores. A garota faz um gesto vago para longe. É lindo. Então em todos os lugares há flores desabrochando, torres douradas e cachoeiras. E todos são como eu, orelhas pontudas. Não tem,
gente de orelhas redondas, nem baixinhos, nem cabeças com chifres. Nós moramos lá juntos, mamãe, papai e eu. Ela veio do mundo dos elfos? Mamãe e papai costumavam discutir muito. Papai costumava dizer que todas as pessoas boas deveriam participar da cruzada e lutar contra os demônios. E a mamãe dizia que era bobagem, porque era muito longe e não era a nossa cruzada, e que ela não deveria abandonar a filha, se referindo a mim. Mas ele não me abandonou. Ele me trouxe junto. Disse que nasci no mesmo ano em que o buraco para o mundo dos demônios foi aberto. Então tem uns 100 anos já. Disse que era um sinal de que eu deveria ser uma heroína. Que seria uma heroína que o fecharia. Claro que não sou uma heroína, mas estou aqui mesmo assim, para ajudar no que posso. Onde você conseguiu essas cicatrizes? Aconteceu por acidente. Meu pai e eu descemos o rio para nos juntar à cruzada. Papai disse que todas as pessoas boas iam para a perda do mundo para curá-la. Disse que os cruzados eram as melhores pessoas do mundo e que juntos venceríamos. Quando chegamos na cidade do rio, os cruzados confundiram tudo. Pensaram que meu pai e eu éramos maus e decidiram nos queimar na fogueira. Quando papai morreu, eu chorei tanto que um bom cavaleiro percebeu que era tudo um erro. Ele começou a gritar com os outros cruzados, mesmo com o que estava no comando. Entrou no fogo e me tirou. Os outros queriam detê-lo, mas ele desembaiou a espada e os afugentou. Caralho! O gentil cavaleiro me levou a um curandeiro. Mais tarde, soube que, enquanto o cavaleiro estava me tirando das chamas, ele se queimou tanto que morreu logo depois. Mas ainda estou viva. Faltam-me alguns dedos e minha pele está esquisita. Morei na cidade do Rio desde então. Nunca tive casa própria, mas tive muitos amigos. Então os demônios vieram e eu te conheci. E você sabe o que aconteceu depois disso. Aquela multidão de linchadores se autodenomina cruzados, que vergonha. As pessoas sempre se referem a si mesmas com palavras bonitas. Como se chamar a si mesmo de paladino ou comandante fosse suficiente para evitar que você seja um pobre pescador assustado. Ela dá de ombros e sorri. Mas havia um verdadeiro cavaleiro lá, e os outros finalmente caíram em si. Você adora alguma divindade? Ela balança a cabeça e sorri com um sorriso inabalável. Papai me ensinou a rezar para Yomeidei. Dizia que era uma deusa gentil e que chamava as pessoas para a cruzada contra o mal. Os cavaleiros que queimaram meu pai e eu também a adoravam. Até acenderam um fogo com uma oração dela. E ela não fez nada para nos ajudar. Mas então, um cavaleiro gentil sozinho, sem deuses, ajudou. Então, sem deuses, mudou de ideia e me salvou. Acredito que os deuses são iguais a nós. Eles não entendem nada e têm medo de tudo. Então se machucam e machucam o resto de nós. As pessoas adoram os deuses porque têm medo de serem responsáveis por si mesmas. E os deuses ouvem os elogios, tornam-se vaidosos e arrogantes e começam a acreditar que são melhores do que nós. Mas não são melhores. São tolos, pecadores, como o resto de nós. Às vezes eu rezo para os deuses. Há vários diferentes, os bons, os maus. Peço que parem. Parem de lutar e machucar os outros. Não sei se alguma vez me ouviram, mas se fizeram, mas se fizerem, quero dizer que o cavaleiro que queria me queimar conseguiu mudar de ideia e fazer uma boa ação. Se ele pode mudar, talvez Baphomet também possa. Como sobreviveu nas ruas?
Aí ela fala de ombros. Existem pessoas muito boas na cidade do Rio. Quando eu cantava para elas, quando eu cantava para elas na rua, muitas vezes me davam moedas, ou pão, ou às vezes até roupa. Compartilhei tudo com outras pessoas que também não tinham casa, e elas me indicaram onde era seguro dormir, onde eu poderia me proteger da chuva e do frio, onde poderia encontrar coisas descartadas. Quando os demônios destruíram a cidade do Rio, procurei por meus amigos, mas não encontrei ninguém. Provavelmente todos morreram. Os sem-tetos não têm muitos suprimentos, armas ou poções para se esconder, ou porões para se esconder. Os cavaleiros também não os protegeram. Cavaleiros são como os deuses, tão convencidos, afinal estão salvando o mundo. O que faria se importar com sem-tetos? Ainda sorrindo agora da de ombros. Mano, cidade do Rios. Ah, Cannabis, não, já li isso aqui. Ela chama cidade do Rio Cannabis. De onde vem seus poderes mágicos? Ah, esse truque minha vovó me ensinou. Ela era avó do meu pai. E antes disso, do pai dele. Caralho. Eu mesmo nunca vi. Mas ela é muito inteligente e gentil. Quando eu morava na rua, às vezes me deixava comida e um cobertor no inverno. Às vezes, percebo que ela está acariciando meu cabelo quando adormece. Mas eu abro meus olhos e não há ninguém por perto. Talvez ela também enviou fuligem para mim. Ela coça o bico do pássaro e o pássaro grume alegremente com a resposta. Ela diz que fuligem, ela diz a fuligem como fazer os truques diferentes e fuligem me ensina. Parece que Amber não sabe exatamente o que concede seus poderes, mas você pode adivinhar pelas palavras dela que sua patrona é a Andoleta, uma poderosa arconde dos Lordes Impérios, também conhecidas como a Avó Corvo. Caralho! Obrigado por responder. Não, de nada. Vai, tchau, tchau. Caralho. Caralho, caralho, caralho. Ai, Dairan, você vai falar pra um caralho também, né? O coração defensor tem uma aparência esplêndida para um posto avançado da cruzada. Só de me ver essas paredes já me traz boas lembranças de festas e bebidas. As bebidas, aliás, estavam ótimas. As pessoas dizem que que você testa intencionalmente a vontade da rainha. Isso é verdade? Isso importa? Toda a sociedade mandeviana declarou guerra contra mim. Aqueles que não me odeiam querem me colocar de volta aos trilhos. De minha parte, faço tudo o que posso para envenenar a vida de meus detratores. Todos esses, todo esse caos em cannabis vai me trazer muita diversão. Dania sorriu de uma orelha a orelha. Acho que vou me acho que vou encomendar uma música sobre os grandes fiascos de cannabis com um certo bardo que conheço. Ou talvez confunda os joalheiros com um bem diferente. Brinquedos de um dragão de prata com a cabeça desmontável. Caralho. Dei uma semana e eles estarão em todas as lojas da capital. A heroína dragão morreu pelo nosso futuro. Merece respeito e não zombarias. Ela está morta. Não irá se importar nem um pouco. E eu vou me desfrutar. E eu vou desfrutar mais alguns muitos pensamentos agradáveis sobre a raiva daqueles hipócritas que vivem me incomodando. Posso te fazer perguntas pessoais? Você pode tentar. Eu ouvi sobre a tragédia que a sua família sofreu. Espero que não se sinta obrigado a oferecer sinceras condolências pelo infeliz acontecimento. Minha família, toda a minha nobre linhagem, todos morreram por causa de um demônio. Não é como se eu realmente amasse alguns dos meus parentes, exceto minha mãe. Mas, bem, o que foi? Se foi. As criptas familiares estão cheias de cadáveres, cobertos de poeira e sombras do passado. O que você mais valoriza na vida?
Há muitas coisas que eu valorizo para abordá-las em uma única conversa. Acredite ou não, sou uma pessoa, sou uma das pessoas mais animadas que você já conheceu. Daniel sorri e algo além do habitual, ironia e atrevimento brilham em seus olhos. De repente, adota um ar sonhador. Raramente encontro alguém que valorize a alegria de viver com o mesmo entusiasmo que eu. Há tantas coisas excitantes e belas no mundo que deveria ser proibido perder o tempo com algo que você não gosta. Concordo com isso. Eu direi isso a Descari e seus bandos de demônios, ou a Yomade, a portadora da luz, ou quem quer que seja. É uma filosofia de vida legal. Qual é a coisa que você mais odeia? A sensação de impotência, de não poder controlar o que acontece na minha vida. Daniel responde sem pensar, imediatamente, acrescenta sarcasticamente. Ah, e os anéis de cebola. Eu mataria as pessoas que inventou tal atrocidade. Você não parece tão interessado em ajudar as pessoas. Suas habilidades de cura são impressionantes. O que despertou esse interesse? Ah, se você realmente quer tentar de tudo nessa vida, você tem que entender como viver as consequências de suas ações. Ah, e não me refiro apenas a uma simples ressaca. Justo. Ah, você tem alguma história para me contar das suas façanhas anteriores? Tenho muitas, mas devo avisá-lo que até mesmo a mais escandalosa libertinagem parece bem menos emocionante quando você não está entre os participantes. Ainda assim, já que você perguntou, acho que a maior confusão em que me meti foi quando organizei meu próprio sequestro. Certa vez eu estava me... Deus do céu. Certa vez eu estava me correspondendo com um nobre das terras fluviais, o jovem Lord Libeda. E ele contou sobre seus dias como refém de um grupo de bandidos. Comecei a me perguntar se seria divertido e fiz um pequeno experimento. Organizei meu próprio sequestro nas mãos de uma certa gangue, por meio de uma série de intermediários e atores contratados. Essas pessoas levaram seu trabalho muito a sério, me pegaram de surpresa, mataram meus dois guardas-costas e até me amarraram. Embora pareça ridículo agora, na época parecia uma ideia muito engenhosa. Os clientes disseram que aos sequestradores que precisavam de mim vivo e intacto, e havia outro grupo de mercenários disfarçados monitorando a situação de longe para intervir se as coisas dessem errado. Ainda assim, foi uma má ideia. Não havia nada divertido ou excitante nisso. É verdade que os bandidos não podiam me torturar nem me causar nenhum dano físico, mas tinham em seu arsenal outras formas de me humilhar. Tiraram quase toda a minha roupa e me jogaram água gelada, por exemplo. Nem me lembro se falei algo tão ofensivo para provocá-los. Originalmente, eu pretendia deixá-los ir assim que o meu resgate fosse pago, mas suas reações emocionais me fizeram mudar de ideia. Então ordenei aos meus mercenários que os enforcassem imediatamente. Vamos dizer que eu aprendi a lição valiosa com tudo isso. Não sou capaz de suportar dificuldades e punição. Espero que vo... Espero. Você disse que alguma de seus guardas-costas morreu durante o falso sequestro. Espere. Você disse... Isso significa que duas pessoas inocentes perderam a vida para que você pudesse se divertir um pouco? Darion fica pálido, mas não de vergonha. Ah, me poupe. Me dá nos nervos ouvir alguém falar sobre o sofrimento dos inocentes. Ele suspira, desviando o olhar, e continua em tom educado. Sim, os guardas-costas morreram. Proteger a vida de um nobre é um trabalho rigoroso, e eles sabiam os riscos. Não vejo nada de errado. Além disso, deixaram claro a sua impotência. Não teria chance contra os sequestradores reais. Seus pais são cruéis e trazem sofrimentos para outras pessoas. E? Bem, essa foi uma história estúpida. Agora eu vou te contar uma história brilhante. O Criado Huron sempre proibiu qualquer
forma de celebração pública em Canáveres e sempre me criticou por minha falta de respeito com os mortos, entre outras coisas. Suas queixas constantes eram tão irritantes que um dia mandei 4 barcos para o porto da cidade e organizei uma festa no convés. Veja bem, os barcos, nos barcos, veja bem, os barcos nos rios estavam fora da jurisdição do prelado. Então tudo que ele pôde fazer é resmungar da margem. Eu, pelo menos, não esqueci do velhote. A principal atração do festival envolvia um inquisitor de Ayomedei dançando e queimando pelas bruxas em fogueiras ilusórias que se despiam antes de subir para a praia. Que se despiam antes de subir na pira. O espetáculo estava tão quente estava tão quente em todo o sentido da palavra que o prelado quase teve um ataque cardíaco. Essa foi uma boa. Essa não foi um de mau gosto, essa foi legal. Ainda assim, considero uma das minhas melhores ideias, até hoje. Se os cruzados conseguirem vencer a luta contra a perda do mundo, faria o possível para obter permissão para organizar uma grande celebração pública, rios de vinhos gratuitos, um desfile obrigatório e um carnaval ao anoitecer. Uma competição provocativa de fantasias de sucubos com um bom prêmio de ouro. Outra competição em que os participantes, com mãos amarradas nas costas e olhos vendados, devem retirar uma linguiça e uma jarra de vinho. O vinho simbolizará o sangue derramado por todos os heróis caídos na guerra. E a linguiça, bem, alguém encontrará um significado heróico para isso. Com o passar dos anos, a comemoração da vitória da luz contra as trevas se tornará apenas mais uma festa. Uma desculpa para se bebedar e acasalar como animais. Você gosta de ser com as pessoas? Sim. Eu pensei que você estava as pessoas sem perceber. Darion ri. Pela primeira vez, o riso dele parece mais suave do que o normal. Você tem um dom com as palavras. O que esperava que eu dissesse para causar uma boa impressão? Algo como não sou rude, sou apenas honesto consigo mesmo e com os outros. Essa desculpa que as pessoas usam para manter as boas aparências, enquanto dizem todas aquelas coisinhas desagradáveis que vêm em sua mente. Justo. Esse não é meu estilo. Não tenho planos secretos. Sou insuportável quando aparento ser. Sou tão insuportável quanto apareço ser. Algumas pessoas simplesmente imploram para ser ridicularizadas abertamente. Então, quem sou eu para negar isso? Não me importa se alguém guarda rancor de mim. Por isso, nem tento evitar. Não tenho mais perguntas. Espero que a conversa tenha sido minimamente divertida para você. Quero falar sobre Sabrina Mendev e a Cruzada. Estou todo ouvidos. O que você acha de Mendev em dia? Que não existe? Daí depois a testa. É um país fronteiriço que há mais de um século atrai utopistas, aventureiros e fanáticos de todo mundo. É um lugar onde os visitantes superam o número de moradores, especialmente nos cemitérios. A população de Mendev consiste principalmente de humanos e outras raças não exatamente conhecidas por sua longevidade. Então, a atual geração mendeviana nasceu na sombra da frente do mundo e cresceu entre as cruzadas. Por ser a última pessoa a reclamar contra o declínio das tradições e da perda de caráter do nosso país, posso ser a última pessoa. Mas também sou descendente de uma das linhagens mais antigas de Mendev. Sua história faz parte de meu ser. Meus tutores me contaram histórias sobre meus ancestrais. As galerias, as bibliotecas e até as mansões onde cresci estavam repletas de lembranças de eventos passados. Entre os gloriosos ancestrais estão muitos dos heróis da antiga Mendev, ou pelo menos existem muitos patronos e contemporâneos desses heróis. Alguém se lembra deles agora? Duvido muito. Hoje, Mendev tem seus próprios heróis de armadura brilhante e de fogo sagrado em seus olhos.
Lembro-me muito bem como várias ruas que outrora celebrava os feitos dos meus antepassados foram nomeadas em homenagem a alguns cruzados que morreram heroicamente. Os cidadãos não se lembram da festa da travessia, que foi substituída pela festa das armas. Eles até são comemorados no mesmo dia. Uma das poucas coisas tipicamente mendevianas que ainda existe na guerra eterna com os demônios, uma das poucas coisas tipicamente mendevianas que ainda existe é a guerra eterna contra os demônios. E há sentido em reclamar do estado dessas coisas? O passado já passou. Pelo menos, não somos mais pequenos reino do norte, esquecido por todos. Tem que valer de alguma coisa, não é? Você não gosta muito dos cruzados, não é? Pelo contrário, penso que nós, heróis, que dedicamos sua vida para proteger. Nós, heróis, dedicamos sua vida para proteger esse mundo das artimanhas dos demônios, sinto-me inspirado. Meu Deus, penso nos heróis que dedicaram sua vida para proteger ele. Eles me transmitem tanta confiança e segurança que não tenho problema em continuar desfrutando de todos os meus vícios. Imagine alguém como eu, alguém que tem tudo que eu poderia desejar: juventude, beleza, dinheiro, vontade de viver e aproveitar a vida, mas que ao mesmo tempo não consegue tirar proveito de nada disso. Se a palavra diversão ainda não foi banida em Mendev, provavelmente é por um mero descuido da burocracia. Você pode comemorar suas vitórias solenes e até molhar a garganta depois de uma luta dura. Mas e a verdadeira diversão? Os prazeres da vida? Não me lembro de uma única sessão do tribunal em que alguém não me castigasse por meus banquetes, minhas amantes, minhas concubinas, minhas roupas luxuosas, enfim, tudo por tudo. Seria muito mais difícil tolerar esses hipócritas se eles me deixassem respirar. Seria muito mais fácil tolerar esses hipócritas se eles me deixassem respirar de vez em quando. Mas, em vez disso, esses desgraçados tagarelam sem parar sobre como eu estou desrespeitando o interesse público e envergonhando minha prima real. O que você acha dos nossos inimigos? Você quer dizer o demônio e seus seguidores? Os demônios merecem ser erradicados com o fogo celestial, pelo simples fato da sua existência, e os seus seguidores por sua estupidez. Não entendo por que uma pessoa sensata se entrega a serviço de Descares ou Cabriri. Bem, Janotícola me parece uma senhora bastante aceitável. Ainda que haja tantos cultistas, ainda que haja tantos cultistas. Já tentaram me recrutar 2 vezes, e eu nem sou tão velho assim. Primeiro, uma garota de chifre muito bonita tentou me seduzir. Então, na segunda vez, eles vieram até mim com promessas de infinitos dons do Lord Baphomet. Ainda me pergunto, o que aquele velho corno poderia me oferecer que eu ainda não tenho? Sabe o que eu estou pensando? Todos os lojistas conhecem esse truque. Uma oferta tentadora do tipo: a cada 100 pãezinhos da minha padaria contém uma moeda de prata. E claro, pode, não pode faltar a atriz contratada, que faz um espetáculo memorável ao encontrar a dita moeda no pão. E pronto, é isso. Centenas de iludidos invadem a loja na esperança de ganhar aquele mesmo prêmio. Acredito que a infame Aeru Vorlesh desempenha um papel semelhante com os Senhores do Abismo. Uma linda bruxa de Sarcórias que se tornou a rainha sem coroa da Feira do Mundo. A quem os Lordes Demônios concedem tudo que ela pede. A única diferença é, em vez de correr para a padaria, os cretinos acabam entrando em uma seita ou outra. Temos um exército de invasores sobrenaturais incrivelmente poderosos de outra dimensão, decididos em nos destruir e nos dominar. E o que esses idiotas estão fazendo?
Eles se colocam a serviço como peões e lacaios, esperando, esperando contra toda, esperando contra toda lógica, esperando contra toda lógica que seus mestres os notem. Você não sabe como eu fico, você não sabe como eu fico feliz por ser presunçoso e vaidoso. É a melhor proteção contra tentações dos demônios e qualquer outra virtude. Não consigo pensar em mais nada no momento. Fantástico. Por que você juntou ao meu grupo? Você quer saber por que não festejo longe de Carnabres com um exército de mercenários me protegendo? Chegarei nisso, mas cada coisa no seu tempo. Veja, quando você apareceu na minha porta, do nada, cheia de coragem e heroísmo, e jogando demônios no ar como uma boneca de pano, pensei que sua companhia seria mais interessante do que uma multidão habitual de bajuladores. Você parecia tão competente quanto fascinante, e decidi que caçar alguns demônios especialmente em sua companhia tão integrante seria uma maneira boa de passar o tempo. Além disso, eu já estava ficando cansado daquela festa. Desnecessário dizer que não vou ficar muito tempo. Assim que recuperarmos a cidade, voltarei à capital. Ou talvez até em uma das minhas rurais. As cruzadas, os comandantes berrando ordens, fileiras e mais fileiras de tendas idênticas. Essa vida não é para mim. Mas vou me lembrar de você e dessas aventuras. Pelo menos por uma semana, ou talvez mais. Ok, obrigado. Vamos lá, vamos ter que ler agora. Senhor Cronista, vai falar pra caralho também. Bora. O elfo cego parece bem melhor do que da última vez que você o viu. Suas roupas estão limpas e há um pouco de cor em seu rosto. Ele se vira para você e estuda com atenção. E você? É você, não é? Reconheço os passos. Reconheço os passos de quem salvou minha vida. Os passos firmes de uma pessoa determinada. Mais uma vez, agradeço por me salvar. Por favor, aceite esse humilde presente como sinal de gratidão. Anel do Cronista. Irabeth me explicou que você está procurando por mim. Avisei as autoridades sobre que a Pedra Protetora havia sido profanada. Eles desconsideraram meu aviso e pagaram por sua passividade. Já examinei muitas pedras protetoras, mas foi apenas a de Cannabis que senti essa falha. Um grão de corrupção dentro. Os demônios certamente usarão essa vulnerabilidade. Eles podem espalhar seu mal dentro da pedra protetora e transformá-la em uma arma. Me assusta pensar o que poderão fazer com ela. É necessário destruir a pedra protetora. Quem é você e por que você permite que... Opa, quem é você e por que eles permitem que você examine a pedra protetora? Isso. O elfo sorri lentamente. Sou um cronista, apenas um velho elfo. E um pouco mais do que isso. Sou velho até para um elfo. Eu vi muitas coisas, visitei muitos lugares. Não muito tempo atrás, testemunhei a fundação de um jovem reino nas terras roubadas, lideradas por um indivíduo notável e promissor. Sei que meu conselho sobre a complicada questão de conquistar as terras provou útil para o seu líder. Isso aqui é a campanha do Terras Roubadas. As Terras Roubadas é a região totalmente deserta no Reino Fluviais, localizada a história... Eu acho que isso aqui é a campanha do Kingmaker. Não acho estranho. Há quem me procure para pedir conselhos ou serviços.
E não recuso. Assim conquistei uma reputação de um velho viajante que nunca fará mal a ninguém. Nem se intrometeria nos assuntos alheios, mas que dá bons conselhos. Tenho alguns amigos em Nerosian que atestam minha reputação. É por isso que, quando meu humilde pedido de ver a Pedra Protetora foi atendido, visitei todas, mas apenas a de Canabras é o motivo de atenção. Porque você tem algum poder mágico? Algum instinto? O cronista ri. Até certo ponto, sim. Mas é um dom. Mas é mais um dom. Posso ver o passado. As histórias que aconteceram. Se toca um objeto, minha mente pode ver os pedaços das histórias de seus donos. Suas emoções, suas paixões e suas tragédias. Eu vejo visões de sua perspectiva e vivo suas histórias. Esse é o meu poder. Passei milênios coletando história dessa maneira. Um dia terei todas elas. Me diz, a Pedra Protetora abriga a corrupção? Você disse que a Pedra Protetora abriga a corrupção. Receio que a resposta para essa pergunta... Receio não ter a resposta para essa pergunta. Para entender a natureza dessa corrupção... Pera, eu li errado. Você disse que a Pedra da Protetora abriga a corrupção. Receio não ter a resposta para a sua pergunta. Para entender... para entender a natureza dessa corrupção, precisamos entender a Pedra Protetora, como a Pedra Protetora foi criada. Não como foi revelado. Só como não foi revelado, só posso especular. Você já ouviu falar do massacre da Manhã Sangrenta? Uma terrível, uma terrível lembrança. Uma terrível, meu Deus. Uma manhã terrível, lembrada com medo, mesmo por aqueles que ainda não haviam nascido na época. Uma demônia chamada Minag invadiu a cidade com uma multidão de seus seguidores e começou a fazer o que os demônios fazem de melhor: matar e profanar. Dizem que eles cobriram a Pedra Protetora com pedaços de corpos mortos, ensopando-a de sangue de cima a baixo. Será que tal corrupção poderia obscurecer a radiação do próprio dom de Ayomedei? Os locais acham, os locais acham que isso é possível, mas quem sabe? Não foi o último ataque. Muitos líderes demoníacos trouxeram suas forças profanadas aqui. Até mesmo o terrível Horozandek. Seus ataques foram repelidos, mas ainda alcançaram seu alvo. Acho que foi quando a semente da corrupção foi plantada na pedra. Ela, ela não teria crescido sozinha, mas Descari, em pessoa, veio agora para aproveitar de sua fraqueza, para abrir o abscesso que estava apodrecendo por anos, despercebido pelo povo de Cannabis. Enquanto o Lorde Demônio E quando o Lorde Demônio desferiu o golpe, a pedra enfraquecida cedeu. Agora está nas mãos dos demônios, e nada os impediu que espalhassem a praga por toda a pedra. E ela, para as, para as outras pedras ao longo do todo, e dela para as outras pedras ao longo de todo o perímetro da ferida do mundo. Por que você visitou as pedras protetoras? Tentei ver suas histórias. As visões que recebi ao tocar a pedra protetora não são nada claras. Estava vendo centenas ou talvez milhares de histórias ao mesmo tempo. Seguiram-se como relâmpagos. Não consegui distingui-las. Era impossível dizer de onde terminava e onde começava a próxima história. Entendido. Nesse caso, você deve fazer de tudo para remover a corrupção. Infelizmente, não sei
onde poderia conseguir tal instrumento poderoso o suficiente para expurgar a pedra. Pelo que sei, não há nada parecido com canabras. Talvez os demônios tenham alguma coisa. Ouvi um ruído agonizante de Terenderev, a dragoa prateada que guardava a cidade. Ao mesmo tempo, senti uma onda de poder desconhecido, que me percorreu da cabeça aos pés. Sugiro que você vá ao lugar onde Terenderev morreu e procure algumas coisas. Lamento por não poder lhe dar mais detalhes, mas é a minha intuição, e um estranho senso de justiça que me disse para enviar lá. O que ele tá falando é a flecha da meia-noite que eu tava procurando há uns episódios atrás. Mostrar a faca de cristal púrpura. Encontrei isso na pasta onde Terendrev morreu. O que você pode me contar? Ah, era disso aqui que tá falando, então. Perdão. O cronista estendeu a mão e fala com suavidade. Sinto estranhas energias emanando desse objeto. Se você não se importar, vou examiná-lo. Do meu jeito. Vou tentar ver o passado de seu dono, suas emoções e algum fragmento de sua memória. Talvez isso nos ajude a descobrir com o que estamos lidando. O cronista toca na faca. Os seus dedos seguram o cabo com entusiasmo e com facilidade de um mestre. Com entusiasmo e com facilidade de um mestre. Seu rosto se contorce em uma careta maligna e sua voz assume uma dureza repugnante. Estou com fome. Minhas muitas pernas me conduzem ao covil, ao salão do banquete de minha mãe. Seu corpo inchado e cheio de comida é tão grande que preciso usar todos os meus olhos para ver tudo. No alto, a coroa no alto é coroado por uma cabecinha com um longo bico. Pera, nossa, eu li tudo errado. No alto é seu corpo é salão de minha mãe. Ao salão de banquetes de minha mãe. Seu corpo inchado é cheio de comida e é tão grande que precisa de todos os olhos para ver tudo. No alto é coroado por uma cabecinha com um longo bico que está sempre ensinando, sempre ansiando por mais comida. Nossa, eu li tudo errado. Você sente febre em seu peito, onde a misteriosa ferida está escondida, está queimando. Sua mente está inundada por uma visão. Sua mente está inundada por uma onda de visões. Você de repente. Visões de repente. Sua mente está inundada por uma onda de visões. Visões que repetem a palavra com as palavras do velho elfo. Minha mãe me cumprimenta com um guincho baixo. Uma verme gananciosa e tola cuja única ação memorável foi me dar a luz. Uma criatura rastejante e sem asas. Por causa dela, me falta asas. Símbolo de grandeza que deveria ter recebido de meu magnífico pai. Mamãe aponta para uma multidão de súditos aflitos, sugerindo que eu me fortaleça com sua carne patética. Hoje não. Convoco minha progenie, que voa até mim, cobrindo-me de uma nuvem. Com as asas escuras e vibrantes, elas se abrem atrás de mim e me levantam. Como asas escuras e vibrantes, elas se abrem atrás de mim e me levantam. Mamãe sempre foi mais forte, mas não esperava por isso. Mergulho sobre ela, rasgando seu corpo inchado com minhas garras. E cor respinga de suas esporosa, em cor respinga. E as aonde, velho? Tem suas aqui. E as esporosas ósseas. E as esporas ósseas
em seus calcanhares cravam em minha carne. Agarro sua cabecinha patética e arranco com alguns pedaços de carne. Vitória, eu sou mais forte, filho de meu pai alado. O elfo zomba e sua voz volta ao normal. Que horror! Essas são as histórias que eu tenho dificuldade de guardar. A faca pertencia a um demônio? O cronista abre sua boca para responder, mas o espasmo atravessa seu rosto. Outra visão, mais intensa do que a anterior, invade o velho elfo. Os tons malévolos da visão desaparecem em sua voz, que assume um ar determinado e cansado. É difícil até mesmo olhar para a pedra protetora. Apesar da corrupção que a abriga, ainda emite uma aura de poder. Seus dedos seguram a empunhadura de cristal com tanta força que dói. Um dos pontos da superfície impecáveis da pedra protetora chama sua atenção. Você parece uma borboleta. Corrupção disfarçada de algo totalmente inofensivo. Mas se crescerá. Você esfaqueia a borboleta com tanta força, com toda a sua força. Seus dedos doem dolorosamente. Um uivo enche seus ouvidos. Luz branca por toda parte. Ah! Caralho. A faca de cristal cai da mão do velho elfo. Respirando fundo, ele cai de joelhos. Está tremendo, e o terror que você vê em seu rosto contrasta com a sua dignidade habitual. O quê? O que foi isso? Isso não foi passado. Foi algo ainda que está por vir. Ou melhor, algo que pode acontecer. Um dos possíveis caminhos para o futuro. Apenas um deles. Esse item o ajudará a purificar a pedra protetora, ou destruí-la. É difícil melhorar. A corrupção, a briga, emite seus dedos seguros. Ok. Você sente um anseio de pegar o cinzel de pedra, o cinzel de pedra e mergulhar em seu peito, diretamente da ferida que se abriu. É difícil resistir esse sentimento, mas no último momento, o seu instinto de autopreservação toma conta, e você consegue manter o controle de suas próprias mãos. Caralho! O velho elfo se levanta. Parece completamente perplexo. Isso nunca aconteceu comigo antes. Mas como não sou um oráculo ou um profeta, ou esse é outro enigma do meu passado que me alcançou. Eu devo descobrir. Ver a história do passado é uma coisa, mas ver a história se ainda está por vir. Não sei por que está acontecendo agora. Mas de uma coisa eu tenho certeza, não é coincidência. Esse é um sinal de que as mudanças estão chegando. E não exatamente pequenas, mas grandes mudanças. Compartilho da sua visão. Essa faca me tentou. Você viu? Isso nunca me aconteceu antes. Poderia ser a magia do objeto que você trouxe? Sinto energias sombrias nele, que podem obscurecer e encantar a mente. Tenha cuidado com esse objeto. Ele pode ter tentado influenciá-la, mas você conseguiu superar o seu poder e subjugá-la. Ou talvez algo tenha acontecido conosco que ainda não entendemos. Você pode ver o futuro? Não, eu não sei. Obviamente eu posso, mas isso nunca aconteceu comigo antes. Até te conhecer, o futuro se recusava a revelar seus segredos. Pelos deuses, quem é você? Por que nossos caminhos cruzaram? Sinto que não é coincidência. Algo importante está para acontecer, e o destino está nos levando para isso. Mas por quê? Perguntas sem respostas.
Juro que esta manhã não fazia ideia do que se me esperava. Talvez seja a faca que lhe deu o poder de adivinhação. Essa faca é um artefato poderoso, mas o poder que ela possui é de natureza diferente. O que eu sinto mesmo, o que eu sinto mesmo ao narrar o passado é meu dom, manifestado de forma completamente anormal. Pera, o que eu sinto é mesmo, o que eu sinto é o mesmo que eu narrar o passado. É meu dom, manifestado de forma completamente anormal. O que você viu, o que você viu está destinado a acontecer? Não, o futuro não está definido. Continuava a, continuava ser, continua, costumava Costumava ser muito tempo, costumava ser há muito tempo, quando o deus Arolden guardava Golarion. Mas agora existem profecias que não se cumprem, ou que se cumprem de forma diferente do que esperado. Eu só vi o futuro possível, um dos muitos caminhos que levam até lá, mas a decisão não está tomada, nem o destino está escrito. Quem era você em sua visão? Eu não sei. Alguém forte e desesperado o suficiente para recorrer a medidas extremas. Senti que estava fazendo algo necessário. Seus poderes são incríveis. Há muitos anos atrás eu teria concordado, mas o que acabou de acontecer, isso me preocupa. Meu dom se manifestar assim, algo mudou. Mudanças me assustam. Eu tenho muita conversa para falar com ele ainda. Eu vou encerrar por aqui. Já estamos chegando, passando de 1 hora. E no próximo capítulo eu encerro o assunto com ele. E daí a gente vai conseguir jogar mais um pouco. Obrigado a todos por terem assistido. Até mais.